E eu vou pedir que vocês abram comigo as Bíblias em duas passagens distintas. A primeira delas, o Salmo 40, nós vamos ler um verso do Salmo 40, e depois nós lemos alguns versos de Colossenses 3. E a razão para isso é simples. Nós estamos numa série de pregações do Salmo 40, e dentro dessa série de pregações do Salmo 40, nós fomos para Colossenses para tratarmos de alguns assuntos relacionados ao Salmo 40. Então, Salmo 40 e Colossenses capítulo 3. Salmo 40, nós vamos ler o versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Davi tem prazer em fazer a vontade de Deus, e a lei de Deus, a razão pela qual ele tem prazer e alegria em fazer a vontade de Deus é porque a lei de Deus está dentro do seu coração. Agora, então, Colossenses 3, nós vamos ler o versículo 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, essa palavra que é importante, eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. A raça humana, desde tempos imemoriais, ela se dedicou à domesticação de animais, né? Cachorros, gatos foram dominados pela raça humana e depois animais de produção. Animais que produzem, né? Como cabras, ovelhas, bois, porcos, burros, cavalos e assim por diante. Todos esses animais eles foram dominados pela raça humana. Esse ímpeto de dominar a natureza ao redor de si, domesticando inclusive os animais, esse ímpeto veio do próprio Deus. Foi Deus que concedeu esse ímpeto à humanidade. E na verdade foi Deus que ordenou isso à raça humana. Nós lemos isso em Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Esse ímpeto de dominar a natureza, esse ímpeto de domar a natureza, de domesticar os animais, deriva da ordem que Deus deu a Adão, lá no Jardim do Éden. E de fato esse é um dos mandatos criacionais, o chamado mandato cultural. Na teologia nós falamos de 3 mandatos criacionais. O mandato social, onde o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, então tem filhos e tem uma família, e um conjunto de famílias forma uma sociedade. O mandato social tem um mandato espiritual, o mandato de adorar e cultuar a Deus, e nós temos o mandato cultural. O mandato cultural é um mandato pelo qual Deus ordena ao homem, à humanidade, dominar a criação e sujeitar a criação e desenvolver a criação ao seu potencial máximo. De fato, o homem, no mandato cultural, Deus está ordenando que o homem imite o próprio Deus, né? Porque nós lemos lá em Gênesis que Deus criou os céus e a terra, mas estava tudo meio bagunçado, né? As trevas cobriam o abismo e estava tudo coberto por água. Então o que Deus faz? Deus domina aquilo que ele criou.
Deus exerce domínio sobre aquilo que ele criou. Deus faz separação entre luz e trevas. Deus faz separação entre a terra e águas. Deus faz com que as águas produzam vida. Deus faz com que a terra produza vida e assim por diante. Deus está dominando a criação e Deus ordena que Adão e toda a humanidade façam isso mesmo também. Dominem a criação imitando Deus. Esse domínio da raça humana sobre a criação, ele foi confirmado por Deus quando Deus determinou que Adão desse nome a todos os animais. Porque na cultura hebraica, aquele que dá nome a alguém tem domínio sobre esse alguém. Quando Deus chama os animais para serem nomeados por Adão, Deus está dizendo: ó Adão, qual é o nome desse animal aqui? Adão diz: esse animal que vai se chamar leão. O ato de Adão dar nome ao leão coloca Adão como tendo domínio sobre o leão. É por isso que depois que Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden, na verdade Eva não se chamava Eva. Depois que o primeiro casal foi expulso do jardim do Éden por terem pecado contra Deus, o que Adão faz? Adão dá nome à sua esposa, demonstrando que o homem é o cabeça da família. O homem deve governar sobre a sua família. E neste momento, feministas e muitas feministas que se dizem cristãs vão protestar, né? Pô, como assim o homem deve governar sobre a sua família? O problema é que não é apenas as feministas que protestam. Protestam também muitos homens cristãos. Não, eu não quero dominar sobre a minha família. Eu não quero ter a responsabilidade de ser o sacerdote da minha família. Eu não quero ter a responsabilidade de levar a minha família a cultuar a Deus. Não, eu quero continuar jogando videogame, eu quero continuar me encontrando com os meus amigos para jogar futebol. Não, eu não quero perder tempo com essas coisas. Eu vou deixar a minha mulher cuidar dessas coisas. A minha mulher que cuide dos filhos, a minha mulher que incentive os filhos a ler a Bíblia, a orar a Deus, a minha mulher que incentive a família a ir no culto, cultuar a Deus. Não, eu não quero nada disso. Então, junto às feministas que protestam contra essa ideia de que o homem deve governar a sua família, junto a ela se juntam todos esses homens cristãos que são de fato frouxos, que não querem assumir a responsabilidade que Jesus lhes deu de serem os sacerdotes da sua família. Mas não é disso que nós queremos tratar nessa pregação. A humanidade deve governar sobre toda a criação e este domínio deve ser exercido debaixo do governo soberano de Deus. A humanidade deve dominar a criação em sujeição ao governo de Deus. Ocorre que após o pecado de Adão, a humanidade, além de querer dominar a criação, a humanidade também quer dominar o Criador. Além de domesticar animais, a humanidade agora também quer domesticar Deus. Em vez de sujeitar-se ao seu governo soberano, a humanidade pecadora quer domesticar e sujeitar a Deus. Essa tentativa de domesticar a Deus é um vírus demoníaco que por vezes contamina até mesmo os cristãos. Né? Não houvesse esse desejo de domesticar a Deus até entre os cristãos, não haveria disputas, por exemplo, entre calvinistas e arminianos. Os arminianos sempre estão tentando domesticar Deus. Né? Não. Deus não pode ter elegido, por isso que eu chamei a atenção para vocês aqui, para a palavra eleitos, né? Do versículo 12, revestivos, pois como eleitos de Deus. Não. Deus não elegeu pessoas específicas para serem salvas, não. Deus é muito amoroso. Ele
Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. Ocorre que passagens bíblicas como Salmo 40 e Colossenses 3, elas pressupõem e ensinam um Deus soberano que elege pessoas para serem salvas. Por exemplo, qual é a diferença entre Davi no Salmo 40 e aqueles que, nos próximos versos, não sei se no verso 12 ou 13 do Salmo 40, pessoas que estão desobedecendo a Deus? Pessoas que estão indo contra a lei de Deus. Qual é a diferença entre Davi, que tem a lei de Deus escrita no seu coração, e aqueles que ativamente desobedecem à lei de Deus? A diferença entre Davi e esses é Deus. Deus escreveu no coração de Davi a sua lei, e o mesmo Deus não escreveu no coração de outras pessoas a sua lei. É por isso que Davi se alegra e tem prazer em fazer a vontade de Deus, porque a lei de Deus está no seu coração, e essas outras pessoas, não. Essas outras pessoas não se alegram em fazer a vontade de Deus. Essas outras pessoas se alegram em pecar contra Deus. Isso no Salmo 40. E aqui em Colossenses 3, 12, não tem como fugir, né? Aqui a própria palavra aparece. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, como aqueles que foram, desde a eternidade passada, pegando Efésios 1, foram eleitos de Deus, santos e amados. Passagens bíblicas como o Salmo 40 e Colossenses 3, assim como de fato o restante da Escritura, pressupõem e afirmam um Deus absolutamente soberano. Um Deus que para a sua glória faz tudo o que lhe apraz. Mas o propósito dessa pregação não é sanar as disputas entre calvinistas e arminianos, não. Nessa pregação nós seguiremos os exemplos de Davi, no Salmo 40, e de Paulo, aqui em Colossenses 3. Nós vamos simplesmente pressupor a doutrina da eleição e nós vamos aplicar. Qual é o propósito, com qual propósito Deus elegeu aqueles que ele ama? Qual é o propósito? O propósito, conforme Davi no Salmo 48, é para que essas pessoas tenham nos seus corações, mediante o poder e a ação do Espírito Santo, a lei de Deus escrita. Para que assim elas tenham prazer e alegria em obedecer a Deus. E conforme Paulo aqui em Colossenses 3,12, a razão pela qual Deus elegeu é para que os seus amados sejam santos. E para que essa santificação se mostre na vida dessas pessoas. E essa santificação, ela se mostrará, ela ocorrerá à medida em que essas pessoas que foram eleitas por Deus substituam os seus pecados pelas virtudes de Jesus. Então, a pregação de hoje é a continuação da pregação da semana passada. Porque eu sou sempre um otimista incorrigível. Eu sempre penso que eu vou conseguir fazer tudo aquilo que eu quero fazer. E na semana passada eu queria ter pregado o que eu vou pregar hoje, eu queria ter pregado na semana passada. Mas o problema é que o relógio é sempre o nosso inimigo, né? O tempo passou e eu não pude terminar a pregação na semana passada. Como eu disse, eu sou um otimista incorrigível. Eu sempre penso que vai dar certo. Às vezes dá, outras vezes não. Semana passada foi um caso em que não deu certo, então eu tive que dividir a pregação em duas partes. Essa pregação aqui é a continuação da pregação da semana passada. E naquela pregação nós começamos a demonstrar o seguinte: quando uma pessoa eleita por Deus, quando alguém que crê em Jesus se reveste das virtudes de Jesus, essa pessoa não é mais envenenada pelo furor vingativo, pelo desejo de vingança. E nessa pregação nós vamos concluir isso.
E nós vamos avançar para demonstrar o seguinte: quando o crente obedece a Deus e substitui os seus pecados pelas virtudes de Jesus, esse crente é capaz de resolver todas as desavenças que ele está vivenciando. Você pode pensar em algumas desavenças que você tem, né? De repente você tem alguma desavença com um vizinho. De repente você tem alguma desavença com um familiar, com um amigo, ou de repente até mesmo com um irmão em Cristo. Quando o crente obedece à palavra de Deus e substitui os seus pecados pelas virtudes de Jesus, esse crente será capaz de resolver todas as desavenças e de perdoar, assim como Cristo o perdoou. Não esteja entre aqueles que querem domesticar a Deus, negando a Deus a prerrogativa de eleger os que por Ele são salvos. Esteja entre aqueles que se submetem a Deus e ao propósito da eleição. O propósito é que os eleitos revistam-se das virtudes de Cristo. O propósito é que os eleitos de Deus substituam os seus pecados pelas virtudes de Jesus. Se você, pela fé em Jesus, já foi renovado pelo Espírito Santo, já teve cumprida em você, ou cumpridas em você, as promessas da nova aliança, dentre elas aquela que diz: eu escreverei no coração e na mente deles a minha lei. Esse Jeremias, né? Prometendo a nova aliança, e depois Jeremias é citado pelo escritor de Hebreus. Uma das promessas da nova aliança é Deus pega a sua lei, que inicialmente estava escrita em tábuas de pedra, e Deus escreve essa sua lei no coração e na mente dos crentes. Se você já nasceu de novo, isso é nascer de novo, lá em João 3, se você já nasceu de novo, se você já se arrependeu dos pecados e creu em Jesus para ser perdoado dos pecados, a lei de Deus já foi escrita no teu coração. Agora você deve se reeducar para sentir prazer na lei de Deus e alegria a obedecê-la. E uma das formas pela qual você vai se reeducar é exatamente essa: substituir os teus pecados pelas virtudes de Jesus. Então aqui, agora, isso tudo foi a introdução, né? Agora nós vamos entrar na pregação de fato e, como sempre é necessário uma pequena revisão aqui. Em Colossenses 3:12, nós lemos que aqueles que foram despidos da velha humanidade de Adão e revestidos da nova humanidade de Cristo, nos versos 9 e 10, essas pessoas devem se revestir das virtudes de Jesus. Mas quem são essas? Quem são essas pessoas que devem se revestir das virtudes de Jesus? O versículo 12 nos responde: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Se alguém foi eleito por Deus, essa pessoa fará exatamente aquilo que Paulo está ordenando. Ela vai substituir os seus pecados pelas virtudes de Jesus. Se alguém é um crente verdadeiro e não um irmão falso, essa pessoa vai obedecer o que Paulo está dizendo, ou o que Paulo está ordenando. Ela vai substituir os seus pecados pelas virtudes de Jesus. Agora, como é que isso ocorre na prática? Como é que alguém substitui os seus pecados pelas virtudes de Jesus? Bom, na verdade, não é muito difícil. Lá em Efésios, Paulo diz: aquele que roubava, não roube mais.
Mas não basta parar de roubar, né? Porque, como diz o ditado, a mente vazia é a oficina do diabo. Ou como o próprio Jesus disse acerca da sua geração, Jesus disse: eu vim expulsando os demônios de todo mundo, e quando eu expulso o demônio realmente vai embora. Só que, de repente, o demônio fica com saudade da sua casa. E ele volta para onde ele habitava antes. E ele encontra a casa limpa, varrida, arrumadinha, mas a casa está vazia. E Jesus então conclui dizendo que esse demônio, ele não vai simplesmente voltar. Não, ele vai pegar 7 demônios mais poderosos, mais malignos do que ele. E o estado daquela pessoa vai ser pior do que era antes de Jesus ter expulso o demônio dela. Então, aquele que rouba, não roube mais, mas não é suficiente que a pessoa pare de roubar. É necessário que a pessoa substitua o roubo por uma virtude de Jesus que se contrapõe ao roubo. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para que tenha com que repartir com aquele que nada tem. O que é o roubo? Se eu vou roubar o Vitor aqui, eu vou pegar alguma coisa que pertence ao Vitor à força, né? Porque se o Vitor estivesse me dando, não seria roubo, ele estaria me dando aquilo. Mas não, eu quero roubá-lo. Eu vou pegar algo à força dele. Isso é o roubo. O que é contrário ao roubo? É a generosidade, né? Eu, em vez de tirar algo à força, é eu dar algo que pertence a mim. Então, na verdade, aquilo que Paulo está ensinando aqui não é difícil. É simplesmente substituir o pecado por uma das virtudes de Jesus que se contrapõe ao pecado que deve ser vencido, que deve ser substituído. Ocorre que muitas vezes nós não queremos fazer isso. Muitas vezes nós não queremos fazer isso. E muitas vezes nós não queremos fazer isso exatamente porque nós não queremos chegar ao ponto de perdoar assim como Cristo nos perdoou. Não, nós queremos nos vingar. Nós queremos fazer sofrer a pessoa que nos fez o mal, a pessoa nos prejudicou. O meu familiar, o meu amigo, o meu irmão em Cristo me prejudicou e eu quero prejudicar ele também. Eu quero fazer o mal contra ele. Ele fez o mal contra mim, eu quero pagar na mesma moeda, eu quero fazer o mal contra ele. Eu não quero perdoá-lo como Jesus me perdoou, não. Eu quero me vingar. E daí eu acabo descobrindo que Jesus é inconveniente, né? Não, se eu for substituir os meus pecados pelas virtudes de Jesus, eu não vou conseguir me vingar. Eu não vou conseguir fazer o mal contra o meu irmão, eu não vou conseguir fazer o mal contra o meu familiar, eu não vou conseguir fazer o mal contra o meu vizinho, eu não vou conseguir pagar na mesma moeda. Então, Jesus é inconveniente, eu não posso substituir os meus pecados pelas virtudes de Jesus. Não, eu não quero me revestir no versículo 12 aqui, com entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Não, eu quero continuar no versículo 8, né? Ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da boca, mentira, é isso que eu quero. Mas de novo, aquele que verdadeiramente foi eleito por Deus, ele vai obedecer aquilo que Paulo está ordenando.
aquele cuja fé em Jesus é uma fé verdadeira, porque existe fé verdadeira e existe fé falsa, né? Nós lemos isso acerca da fé verdadeira e fé falsa no Evangelho de João, por exemplo. No finalzinho do capítulo 2 do Evangelho de João, nós lemos que Jesus fez vários sinais. E muitos judeus creram nos sinais que Jesus fez. Mas aí o apóstolo João faz um comentário. Essas pessoas creram em Jesus por causa dos sinais que Jesus fez, mas o próprio Jesus não se confiava a elas, porque Jesus bem sabia o que havia nelas. Jesus sabia que a fé que elas professaram nele não era uma fé verdadeira. Ou então depois em João 8. Muitos creram em Jesus. No versículo 32 de João 8. Mas poucos versículos depois, Jesus diz para aqueles que creram nele: vocês são filhos do diabo ainda. Quer dizer, a fé daquelas pessoas não ajudou elas em nada. Elas disseram que creram em Jesus, mas a fé delas era mentirosa, era falsa, era uma fé morta, porque elas continuavam filhas do diabo. Então, apesar da nossa relutância em substituir os nossos pecados pelas virtudes de Jesus, aquele que verdadeiramente foi eleito por Deus, aquele que verdadeiramente crê em Jesus e cuja fé é uma fé verdadeira, essa pessoa vai obedecer o que Paulo escreveu aqui, ou o que Paulo está ordenando aqui. Essa pessoa vai substituir os seus pecados pelas virtudes de Jesus. Tá bom, mas como é que essas virtudes listadas por Paulo aqui no versículo 12, como é que elas te ajudam a abandonar esse furor vingativo, esse desejo de vingança? Segundo Paulo, aqui em Colossenses 3,12, você deve se revestir de entranhas de misericórdia, pelo menos a versão que eu estou usando aqui, né? Diz entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Essa versão aqui que eu estou usando, que é a versão que nós usamos nessa igreja, a tendência dessa versão aqui é sempre fazer uma tradução extremamente literal das palavras. Isso é bom, mas outras vezes isso não é muito bom, porque isso acaba mascarando o verdadeiro sentido daquilo que está escrito. A palavra grega usada por Paulo aqui, ela tem o sentido de entranha, mas ela também tem um sentido de afeição, terna afeição. É por isso que eu assim traduzi. A tradução que eu fiz desse verso aqui, eu traduzi da seguinte forma as virtudes listadas por Paulo aqui. Entranhas de misericórdia eu traduzi como ternas afeições, cheias de compaixão e misericórdia. Benignidade eu traduzi por 3 palavras distintas: bondade, gentileza e solidariedade. Humildade eu traduzi como humildade, mansidão como mansidão e longanimidade como longanimidade. Tá? Agora, se você prestar atenção, as virtudes listadas por Paulo aqui no versículo 12, das quais nós devemos nos revestir, elas se contrapõem aos pecados listados por Paulo no versículo 8. Quais são os pecados listados por Paulo no versículo 8? Ira, que eu traduzi como ira pecaminosa, porque nem toda ira é pecaminosa. Paulo diz em Efésios: irai-vos e não pequeis. Paulo não diz não irai-vos e não pequeis. Nem toda ira é pecaminosa, porque se a ira fosse pecado, Deus seria pecador, né? Porque nós lemos num dos salmos que Deus se ira todos os dias. O Espírito Santo gera ira no coração dos servos de Deus, né? Nós vemos isso no Antigo Testamento várias vezes. O Espírito Santo veio sobre determinada pessoa e a sua ira se acendeu.
A ira, na verdade, não é ruim. A ira é algo bom. A ira é algo bom, por isso que Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Quando a ira se torna pecaminosa? Sabe quando? Digamos que o Vitor, vou usar o Vitor como exemplo de novo, digamos que o Vitor aprontou para mim. Né? Ele fez uma coisa e ele me prejudicou com aquilo que ele fez. A ira se torna pecaminosa quando eu direciono ela contra o Vitor. Aí ela se torna pecado. A ira foi dada por Deus, sabe para quê? Para que eu tenha energia para resolver o problema. Então o Vitor aprontou para mim, eu fiquei irritado. Deus quer que eu use essa ira para resolver o problema que o Vitor causou para mim. E não para me vingar dele. Então a ira por si só não é pecado. Irai-vos e não pequeis. A ira se torna pecaminosa quando, em vez de eu usar a ira para resolver o problema, eu uso para me vingar da pessoa que causou o problema. Aí sim. Aí ela se torna pecado. Então, as virtudes listadas por Paulo no versículo 12, elas se contrapõem aos pecados no versículo 8. Quais são esses pecados? Ira pecaminosa. Cólera eu traduzi como furor vingativo, né? Esse desejo de vingança que arde dentro de nós, né? Alguém fez o mal contra a gente e a gente começa a fumegar por dentro com esse desejo ardente de vingança. Malícia eu traduzi como todo comportamento que faz mal ao próximo. Maledicência eu traduzi como uso blasfemo, calunioso e maligno das palavras. E palavras torpes da vossa boca eu traduzi como linguagem obscena e abusiva. Como eu afirmei há pouco, não basta que meramente nós paremos com o pecado. É necessário que eu substitua o pecado pela virtude. Deixa eu... Agora parou. É necessário substituir, desculpe pela interrupção, é necessário substituir o pecado pela virtude de Jesus. Então, em vez de irar-se contra quem te fez o mal, a pessoa te fez o mal. O teu vizinho te fez o mal. O teu familiar te fez o mal. O teu colega de trabalho te fez o mal. O teu irmão em Cristo te fez o mal. Em vez de irar-se contra quem te fez o mal, em vez de irar-se pecaminosamente contra essa pessoa, use a ira para a glória de Deus. Use essa ira para resolver o problema. Em vez de irar-se contra a pessoa, demonstre a essa pessoa ternas afeições, cheias de compaixão e misericórdia. A pessoa te fez o mal, sim, ela está te prejudicando, ela está te causando prejuízo. Sim. Resolva o problema. E tendo resolvido o problema, em vez de ir agora contra aquela pessoa, não, demonstra a ela ternas afeições cheias de compaixão e misericórdia. Demonstra ela, segundo a nossa versão aqui, demonstra essa pessoa entranhas de misericórdia. No lugar da cólera, no lugar desse furor vingativo que surgiria caso você tivesse direcionado a ira para a pessoa que te fez o mal, no lugar disso, demonstre mansidão, humildade, longanimidade. Em vez de pagar na mesma moeda e fazer o mal contra quem te fez o mal, em vez de falar contra essa pessoa palavras caluniosas e malignas, em vez de usar contra essa pessoa linguagem obscena e abusiva,
demonstre a essa pessoa bondade, gentileza e solidariedade. E aqui eu quero acrescentar algo que não está na minha preparação, aqui no meu manuscrito. Com isso eu não estou dizendo que isso muitas vezes é mal entendido entre nós, entre os crentes, né? Digamos que o mal que foi cometido contra você é um crime. Porque isso pode acontecer, né? O mal que foi cometido contra você não é simplesmente um pecado. Além de ser um pecado, é um crime também. Que jamais aconteça, mas digamos que a tua filha tenha sido estuprada. Isso é um mal, né? Imagina só, ter a filha estuprada. Eu não estou dizendo que você não deve procurar a polícia. Entendeu? É correto procurar a polícia. Claro que é correto. Não, ser bondoso, ser gentil, ser solidário, não fazer o mal contra quem te fez o mal, não quer dizer não procurar a polícia. Não quer dizer ir diante do juiz e pedir que o juiz não condene aquela pessoa que assassinou o meu filho, porque isso também acontece, né? Quantos pais não têm os seus filhos assassinados? Quantos pais crentes não têm os seus filhos assassinados? A gente não pode pensar que revestir-se das virtudes de Jesus significa que eu não devo ir até a justiça quando um crime foi cometido. Porque a igreja lida com pecadores, né? Quem é que lida com criminosos? As autoridades civis. É assim que Paulo ensina lá em Romanos 13, né? As autoridades civis, os magistrados, são servos de Deus. No grego ali, Paulo afirma no grego que as autoridades civis são diáconos de Deus, são servos de Deus, punindo com a espada aqueles que fazem o mal. A igreja não lida com criminosos, né? Se alguém cometer se alguém dentro de uma igreja, ou no contexto de uma igreja, se um irmão estupra uma irmã em Cristo, porque isso ocorre também, né? Se nós temos notícias de pastores que se aproveitam de adolescentes, meninas, né? De 13, 14, 15, 16 anos. Pastores que se aproveitam de meninas, estupram meninas, que são filhas dos membros da igreja. A igreja não tem jurisdição para lidar com aquele pastor no seu crime. Ela só tem jurisdição para lidar com aquele pastor com relação ao seu pecado. Mas a igreja não pode trancanfiar o pastor e dizer, tu vai ficar preso aqui por 10 anos pelo crime que tu cometeu. Não, isso não pertence à igreja. Pertence a quem? Pertence ao Estado. Pertence às autoridades civis. A igreja vai disciplinar aquele pastor dizendo, pastor, o senhor não pode mais continuar sendo líder do povo de Deus, porque o senhor cometeu esse pecado terrível. A igreja faz isso. E daí, o que a igreja também faz? A igreja comunica à autoridade, diz, olha, foi cometido um crime aqui. Uma menina foi estuprada. Né? Então, eu estou fazendo essa ressalva aqui. Na verdade, nem é ressalva, estou fazendo esse comentário aqui simplesmente para demonstrar o seguinte: aquilo que eu estou afirmando, com isso eu não estou dizendo que nós não devamos e não possamos procurar a polícia e a justiça quando um crime é cometido. Tá? Queria deixar isso bem claro. Então, a pessoa te fez o mal, você não coloca a tua ira contra essa pessoa. Você coloca a tua ira para trabalhar, para resolver o problema. Para essa pessoa, você demonstra o quê? As ternas afeições cheias de compaixão e misericórdia.
No lugar da cólera, no lugar do furor vingativo, você demonstra essa pessoa mansidão, humildade e longanimidade. Em vez de pagar na mesma moeda e fazer o mal a quem te fez o mal, em vez de falar contra ela palavras caluniosas e palavras malignas, porque é isso que normalmente a gente faz, né? A pessoa fez o mal e a gente começa a falar contra ela palavras malignas, palavras caluniosas. Em vez de usar contra essa pessoa linguagem obscena e abusiva, demonstre essa pessoa bondade, gentileza e solidariedade. Agora vocês devem ter percebido que a todo momento eu estou dizendo virtudes de Cristo, virtudes de Jesus. Por que essas virtudes são virtudes de Jesus? O verso 13 responde essa pergunta. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Suportando-vos e perdoando-vos são, no grego, dois particípios, tá? Esses particípios, eles apresentam um resultado esperado do verbo principal. O verbo principal está no versículo 12, revesti-vos. Quando nós pomos em prática o verso 12, quando nós os revestimos com essas virtudes, consequentemente nós seremos capazes de duas coisas. Nós seremos capazes de suportar um ao outro ou sermos pacientes com aqueles que nos fizeram mal. E em segundo lugar, nós seremos capazes de perdoar a quem nos fez o mal. E é exatamente por isso que as virtudes do versículo 12 são virtudes que pertencem a Jesus. Porque nós poderemos perdoar assim como Cristo nos perdoou. Nós poderemos ser pacientes assim como Jesus foi paciente conosco. Porque Jesus poderia ter sido impaciente, né? Jesus poderia ter, assim que você pecasse, Jesus poderia ter te julgado e ter determinado a tua morte. Assim como aconteceu com Ananias e Safira lá em Atos. Jesus poderia ter sido impaciente com você. Mas ele não foi. Ele foi paciente. Ele viu você pecando todas aquelas vezes e ele foi te suportando. Ou ele foi sendo paciente. E ele inclusive te perdoou desses pecados. Como foi possível que Jesus te perdoasse dos teus pecados? Como é possível que Jesus perdoe os pecados de todos aqueles que são crentes nele? Como é possível que isso ocorra? Só é possível, sabe por quê? Só é possível porque Jesus está revestido dessas entranhas de misericórdia. Jesus está revestido dessas ternas afeições cheias de compaixão e misericórdia. Só é possível porque Jesus está revestido de bondade, gentileza e solidariedade. Só é possível porque Jesus está revestido de humildade, mansidão e longanimidade. Só é possível por causa disso. Só é possível porque essas virtudes são as virtudes de Jesus. Foi só por isso que ele veio a este mundo como um homem. Na verdade, nasceu neste mundo como uma criança, como todos nós nascemos. E então cresceu e viveu neste mundo como um homem, obedecendo a Deus em tudo, e então morreu a morte que pertence aos pecadores, através da qual ele conquistou o perdão dos pecados.
É só porque Jesus está revestido dessas virtudes. É só porque essas virtudes são as virtudes de Jesus. Se Jesus não tivesse essa terna afeição cheia de compaixão e misericórdia, se Jesus não fosse bondoso, gentil e solidário, se Jesus não fosse humilde, manso e longânimo, ele não teria suportado nenhum de nós, ele não teria tido paciência com nenhum de nós, enquanto nós pecávamos contra ele, e ele jamais teria, capaz que eu vou morrer por essa gente? Por que eu morreria por eles? De fato é assim que Paulo argumenta lá em Romanos 5, né? Deus prova o seu amor para conosco, tendo Jesus morrido por nós, enquanto nós ainda éramos maus. Porque ninguém vai morrer por alguém que é mau, né? Talvez por alguém que seja bom, talvez por essa pessoa, alguém se apresente para morrer no lugar dela. Mas por pecadores maus, por esses ninguém vai morrer. Mas Deus prova o seu amor por nós nisso. Tendo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Jesus não tivesse essas ternas afeições cheias de compaixão e misericórdia, essa bondade, gentileza e solidariedade, essa humildade, mansidão e longanimidade, se Jesus não tivesse em si mesmo essas virtudes, não haveria salvação para ninguém. Jesus, pelas suas ternas afeições, cheias de compaixão e misericórdia, bondade e gentileza, Jesus se solidarizou conosco nas nossas fraquezas. O escritor de Hebreus argumenta dessa forma, né? Que Jesus é aquele que pode ajudar aqueles que estão sendo tentados. Jesus pode se solidarizar com aqueles que estão sendo tentados, porque ele também foi tentado. Ele pode se solidarizar com a nossa fraqueza, porque ele também sentiu fraqueza. Ele pode se solidarizar com a nossa dor, porque ele também sentiu dor, né? Quando Paulo fala acerca do espinho na carne, ele diz que ele orou 3 vezes ao Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor Jesus, né? Normalmente quando o Novo Testamento fala de Senhor, é o Senhor Jesus. Por que Paulo está com um espinho na carne que está doendo? Por que ele ora para Jesus? Ele ora para Jesus porque Jesus sabe o que é ter um espinho na carne, né? Jesus teve as suas mãos e seus pés furados com pregos. Jesus sabe o que é ter algo penetrando na carne e furando e doendo. Jesus sabe o que é dor. Então ele se solidariza com aqueles que estão sofrendo dor. Pelas suas ternas afeições, cheias de compaixão e misericórdia, bondade e gentileza, Jesus se solidarizou conosco nas nossas fraquezas. Ele se tornou um homem como nós. Mesmo sendo o Senhor de tudo, ele se humilhou a si mesmo, considerando que mesmo nós, pecadores, éramos superiores a ele, e por isso ele se rebaixou a ponto de nos servir. Porque a morte dele na cruz é um serviço que ele está prestando a nós. Né? É por isso que lá em João 13, Jesus se despe das suas vestes, Jesus coloca uma toalha e Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus ali está contando uma parábola. Na verdade, Jesus está encenando uma parábola. Jesus está dizendo, olha, a minha morte, que vai acontecer daqui a algumas horas, através da minha morte eu estou servindo vocês.
Eu estou me rebaixando à posição do escravo mais baixo que existe. Né? Porque na hierarquia que havia naqueles dias, o escravo mais baixo fazia exatamente isso. Chegava uma visita na casa, o escravo mais rebaixado que existia naquela casa, ele iria lavar os pés das visitas. Né? Por que lavar os pés? Porque naquela época as estradas eram de chão batido, e as pessoas não tinham um calçado fechado como nós temos, né? Um sapato, um tênis, alguma coisa assim. Né? As pessoas andavam com sandália. Então imagine você andando de sandália numa estrada de chão batido. Você vai chegar na casa da pessoa com os pés tudo empoeirado, né? Então era um costume, um sinal de boa educação do anfitrião. Chegava a visita, o anfitrião oferecia água para que a pessoa lavasse os seus pés. E o servo mais baixo daquela casa lavava os pés dos convidados. Jesus, então, através dessa parábola encenada lá em João 13, Jesus está dizendo o seguinte: eu sou como esse servo. Eu estou servindo vocês agora. Pela sua mansidão e longanimidade, Jesus suportou não apenas os nossos pecados. Jesus suportou sobre si os nossos pecados na cruz, enquanto ele também suportava a ira de Deus, que deveria vir sobre nós. Jesus literalmente suportou o inferno na cruz por nós. O inferno que deveria ser nosso, por causa dos nossos pecados, Jesus suportou na cruz. Esse é o grau e a maneira pela qual Jesus, o Senhor, perdoou a cada um de nós. E Jesus fez isso unicamente porque essas virtudes são dele. Essas virtudes pertencem a ele. Ele era assim. E é por isso que você deve substituir os teus pecados por essas virtudes de Jesus. É isso que determina o versículo 13. Agora, além de suportar as maldades, além de ser paciente com quem te fez o mal, você também deve perdoar aqueles que te fazem o mal. Do mesmo modo que Jesus te perdoou. E Paulo aqui ele está aplicando esses versículos aqui à igreja. Paulo aqui não está tão preocupado com os relacionamentos fora da igreja. Paulo não está tão preocupado com o relacionamento dos crentes com os incrédulos, com os teus vizinhos que são incrédulos, com os teus parentes que são incrédulos. Não, Paulo está mais preocupado aqui com o relacionamento de um irmão para com um irmão, o relacionamento dentro da igreja. Mas de fato não importa se o teu ofensor é um irmão em Cristo ou não. Não importa se quem te fez o mal é um irmão em Cristo ou um incrédulo. Você deve perdoar essa pessoa assim como Cristo te perdoou. Agora, como é que você deve perdoar essa pessoa? Porque normalmente se ensina que nós, cristãos, devemos perdoar indiscriminadamente. Normalmente se ensina que nós, cristãos, devemos perdoar indistintamente, sem considerar se a pessoa que fez o mal se arrependeu ou não. Normalmente é isso que se ensina, né? Só que Paulo afirma que nós devemos perdoar como Cristo nos perdoou, né? E como foi que Cristo te perdoou? Como é que Jesus perdoa as pessoas hoje? Quando elas se arrependem, né? Jesus não perdoa de forma indistinta e indiscriminadamente. Jesus não diz para o assassino: tu matou aquela pessoa, tudo bem, eu te perdoo. Jesus não diz para o estuprador: tu estuprou aquela mulher, tudo bem, não tem problema,
eu te perdoo. Jesus não diz para a pessoa que viola uma criança, tu violou aquela criança, tudo bem, eu te perdoo. Jesus não diz para o mentiroso, tu mentiu, não tem problema, eu te perdoo. Não, não é assim que Jesus faz, né? Jesus requer que a pessoa se arrependa dos seus pecados. Jesus requer que a pessoa confesse os seus pecados. Jesus quer que a pessoa diga, Jesus, eu sou um pecador. Eu menti, eu matei, eu estuprei, eu violentei. Todas essas coisas que eu fiz são pecados terríveis. Eu não deveria ter feito, mas eu fiz. E eu sei que eu devo ir para o inferno por esses pecados que eu cometi. Eu sei que é justo o Senhor agora me mandar para o inferno. É justo o Senhor ordenar que a terra se abra e me engula e eu caia direto no inferno. É justo isso. Porque eu pequei contra o Senhor e eu pequei contra todas essas pessoas aqui que eu prejudiquei. E ainda assim eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu peço que o Senhor tenha compaixão de mim. Eu peço que o Senhor me perdoe por esses pecados que eu cometi. É assim que Jesus perdoa, né? Jesus não perdoa indiscriminadamente, Jesus não perdoa indistintamente, Jesus perdoa aqueles que vão até Ele arrependidos e com fé. Aqueles que confessam que pecaram. Confessam que estavam errados ao pecar. Né? É assim que Jesus perdoa. E é assim que você deve perdoar. Você deve estender o teu perdão unicamente àqueles que se arrependeram. Você deve estender o perdão unicamente a quem a pessoa fez o mal contra você, e então ela vem até você e ela diz, eu pequei contra ti, eu fiz o mal, eu te prejudiquei. A essa pessoa você deve estender o perdão. Foi isso que Jesus disse, né? Lucas 17, 3. Se o teu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Não diz se o teu irmão pecar, perdoa. Não. Se o teu irmão pecar, repreende. Se ele ouvir a tua repreensão e se arrepender, perdoa-lhe. Mas e se ele não ouvir? Bom, se ele não ouvir a repreensão, Jesus por acaso perdoou ele? Digamos que um irmão tenha roubado algo que pertence a você. E você viu. Você vai até o irmão e diz, irmão, é chato ter essa conversa com o irmão, mas eu sei que o irmão me prejudicou. Eu sei que o irmão roubou de mim. E daí esse irmão nega, ele diz, não, eu não roubei de ti, não, eu não fiz nada de errado. Por acaso Jesus está perdoando esse irmão? Não está, né? Porque ele não está arrependido do seu pecado. Se Deus não está perdoando essa pessoa, por que você a perdoaria? Você é maior do que Deus? Você é mais bondoso do que Deus? Você é mais misericordioso do que Deus? Você é mais gracioso do que Deus? Você ama mais, o teu amor é maior do que o amor de Deus? Se Deus não está perdoando aquele irmão que te prejudicou, e mesmo assim não reconhece que te prejudicou, ele roubou, ele mentiu, ele enganou, você confronta ele, você repreende ele, ele não aceita a repreensão, ele diz, não, eu não fiz nada de errado. Deus não está perdoando o irmão, porque você perdoaria.
Você não pode ser maior do que Deus, você não pode ser mais amoroso, gracioso, misericordioso do que Deus. Não. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se ele pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoa-lhe. Mas e se ele pecar 7 vezes, e ele não vier essas 7 vezes dizer, eu estou arrependido? Se ele não vier, Deus não está perdoando. E se Deus não está perdoando, por que você o perdoaria? E com isso eu não estou dizendo que você tem permissão para se vingar, né? Porque normalmente nós pensamos em termos de perdão versus vingança, né? Não. Eu não estou abrindo a possibilidade para você se vingar. Na verdade, não sou eu, né? Jesus, Paulo, Deus, o Espírito Santo, a Escritura, nenhum deles está abrindo a possibilidade de você se vingar contra aqueles que te fizeram mal. Não importa se a pessoa que te fez o mal se arrependeu ou não, você deve fazer sempre o bem a ela, né? Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se teu inimigo, quem é o teu inimigo? O teu inimigo é a pessoa que pecou contra você e não reconhece que ela pecou contra você. Esse é o teu inimigo, né? O teu inimigo é o teu vizinho, é o teu parente, é o teu colega de trabalho, é inclusive o teu irmão em Cristo que pecou contra você, mas não reconhece que pecou e não quer desfazer o mal. Esse é o teu inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, em hipótese alguma, estamos dizendo que você deve se vingar daqueles que te fazem o mal. Quando afirmamos que você só deve perdoar aqueles que se arrependem de terem feito o mal contra você. Não, o que afirmamos é o seguinte, enquanto a pessoa que te fez o mal não vier até você e confessar a você arrependido ao mal que ela te fez, você não pode se relacionar com ela como se nada tivesse acontecido, porque é isso que é o perdão. O perdão é a declaração de que o relacionamento rompido pelo pecado agora foi restaurado. Quando Deus perdoa os nossos pecados, se alguém agora, porque certamente em algum lugar do mundo, alguém agora está indo até Deus em oração, confessando os seus pecados, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Em algum lugar do mundo, certamente alguém agora está fazendo isso. Até esse momento, o relacionamento dessa pessoa com Deus estava rompido por causa do pecado. A partir do momento que essa pessoa agora se arrepende dos seus pecados, confessa a Deus os seus pecados, confessa a fé em Jesus e pede que Deus a perdoe com base naquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário, a partir desse momento, quando Deus perdoa aquela pessoa, o relacionamento antes rompido pelo pecado agora está sendo restaurado. É isso que é o perdão. O perdão é a declaração de que o relacionamento que tinha sido rompido pelo pecado, esse relacionamento agora foi restaurado. O pecado rompe relacionamentos. Você tem amizade com os teus vizinhos, mas de repente um vizinho teu pecou. Essa amizade foi rompida, né? Esse relacionamento foi rompido. Você tem amizade com os teus familiares, mas de repente o teu familiar pecou contra você. Esse relacionamento foi rompido. Você tem comunhão com os irmãos, mas um irmão pecou contra você, agora esse relacionamento foi rompido pelo pecado. Como um relacionamento rompido pelo pecado pode ser restaurado sem que a pessoa que rompeu o relacionamento pelo seu pecado venha até você e confesse o pecado? E diga, irmão, eu pequei contra você, eu pequei contra ti.
Enquanto o pecado não é resolvido, o relacionamento continua rompido. Então, o relacionamento rompido pelo pecado só pode ser restaurado quando quem pecou confessa, arrependido, o pecado cometido. Somente então é que você deverá estender a essa pessoa o teu perdão, declarando a essa pessoa, dizendo o seguinte: olha, realmente tu rompeu. O relacionamento que nós tínhamos foi rompido pelo pecado que tu cometeu contra mim. Mas a partir de agora, esse relacionamento foi restaurado. Tu veio até mim arrependido, confessou o mal, e eu estou te perdoando. O nosso relacionamento agora voltou ao que era ser antes de você ter cometido esse pecado contra mim. Sim, você sempre deve fazer o bem à pessoa. A pessoa fez o mal contra você e ela não se arrependeu. Você vê ela com fome, você estende um prato de comida para ela. Você vê ela com sede, você dá um copo de água para ela. Você vê ela passando frio no inverno, você dá uma muda de roupa para ela. Ela perdeu tudo nessas enchentes que nós tivemos alguns meses atrás, você ajuda ela da forma como você pode ajudá-la. Mas você faz tudo isso deixando claro para ela o seguinte: olha, o nosso relacionamento continua rompido pelo pecado que tu cometeu contra mim, pela maldade que tu fez. Eu estou fazendo isso para você, não tanto porque você é o meu amigo, mas porque você é meu inimigo ainda. E Deus ordena que eu faça essas coisas para os meus inimigos. Então, é isso que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo porque você é meu inimigo. Na verdade, é tua responsabilidade agir dessa forma. Sabe por quê? É tua responsabilidade se assegurar que a pessoa que te fez o mal seja perdoada por Deus. Né? É tua responsabilidade garantir que a pessoa que te fez o mal se reconcilie com Deus. E aqui eu estou pensando mais em crentes, né? Porque o incrédulo, não importa se esse incrédulo pecar contra você, ele continua num relacionamento de amizade contra Deus, né? Eu estou pensando no irmão em Cristo que está num relacionamento de amizade com Deus, é filho de Deus e pecou contra você. É tua responsabilidade garantir que esse irmão se reconcilie com Deus. Agora, como você poderia garantir que ele se reconcilie com Deus se você diga: tá tranquilo, irmão, não tem problema. O mal que o irmão me fez, não, tá tranquilo. Nem esquenta a cabeça. Esse irmão não vai perceber que há algo errado, né? Ele vai pensar: bom, eu fiz o mal, eu pequei, o irmão me perdoou. Eu não tenho nada do que me arrepender. Se você simplesmente perdoar, aquele irmão vai pensar que está tudo bem. Ele mentiu, ele roubou, ele enganou, mas está tudo bem. Não tem nenhum problema, está tudo bem com a minha vida. Eu não tenho que me arrepender dessas coisas que eu fiz. Não. É tua responsabilidade cuidar do irmão. Caim matou Abel. E daí Deus chega até a Caim, né, e diz: olha, eu estava procurando o teu irmão, não achei o teu irmão. Onde é que ele está? Caim, irado contra Deus, diz: eu não sei. Eu não sou cuidador do meu irmão, eu não tenho a responsabilidade de cuidar do meu irmão. Sim, tu tem sim. Caim tinha a responsabilidade de cuidar do seu irmão e você tem a responsabilidade de cuidar do teu irmão em Cristo. E se teu irmão em Cristo peca contra você, você tem a responsabilidade de garantir que ele se arrependa desse pecado e se reconcilie com Deus novamente. Essa é a tua responsabilidade.
Você tem que cuidar do irmão. Você tem que amar o irmão. A ponto de dizer, não, irmão, não está tudo bem. Não está tudo bem, não, irmão. O irmão fez o mal. O irmão sabe que fez o mal. O irmão sabe que não deveria ter feito aquilo que fez. E o irmão ainda assim fez. Não está tudo bem, não. É necessário amar o suficiente para dizer essas verdades duras. Não se vingue de quem te fez o mal. Pague o mal com o bem, mas somente estenda o perdão a quem vier até você e falar, olha, eu pequei contra ti, eu fiz o mal, eu te prejudiquei. E não apenas isso, né? A pessoa deve não apenas se conhecer, mas ela deve desfazer o mal que ela fez. Ela deve fazer isso. Foi isso que Zaqueu fez, né? Zaqueu era um cobrador de impostos lá em Israel. E os cobradores de impostos tinham o mau costume de cobrar além daquilo que era devido. Ou seja, os cobradores de impostos estavam roubando. Eles deveriam cobrar apenas 10, mas eles cobravam 20. Eles estavam roubando. O que Zaqueu faz quando Jesus entra na sua casa? Zaqueu está conversando com Jesus, de repente Zaqueu dá um estalo na mente de Zaqueu. Ele percebe todos os males que ele cometeu, todos os pecados que ele cometeu, toda a riqueza que ele ajuntou roubando de outras pessoas. Então Zaqueu diz, Jesus, eu vou fazer o seguinte, metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Tá? E se aquilo que eu roubei das pessoas, aquilo que eu cobrei a mais, eu vou devolver, mas eu não vou simplesmente devolver, eu vou devolver 4 vezes mais aquilo que eu roubei. Isso é um verdadeiro arrependimento. A pessoa roubou de você, ela volta até você, ela diz, olha, eu pequei, eu roubei, e aqui está, não necessariamente 4 vezes mais, né? Mas ela tem que, no mínimo, te devolver aquilo que ela roubou. Ela não pode dizer, irmão, eu estou arrependido, mas eu não vou te devolver aquilo que eu roubei. Ela não pode dizer, irmão, eu menti acerca de ti, mas eu não vou desfazer essa mentira. Não, isso não é arrependimento. Arrependimento é confessar, e então desfazer o mal que foi feito. Tem que correr aqui para terminar essa pregação, senão, de novo, vai acontecer de eu não concluir aquilo que eu quero falar. É tua responsabilidade garantir que aqueles que pecaram contra você se reconciliem com Deus e voltem atrás do seu pecado e se arrependam do seu pecado. Mas você não deve meramente esperar passivamente que essa pessoa faça isso. É tua responsabilidade, de fato, ir até essa pessoa. Jesus disse, né? Se teu irmão pecar contra você, repreende-o. Não é se teu irmão pecar contra você, fique de braços cruzados esperando ele se arrepender e vir confessar. Não, é se o irmão pecar contra você, repreende-o. E se o incrédulo pecar contra você? Bom, se o incrédulo pecar contra você, você deve pregar o evangelho para o incrédulo. A pregação do evangelho é o único método adequado para resolver as desavenças com o incrédulo que pecou contra você. E aqui nós entramos na questão de
como essas virtudes aqui te ajudam a resolver qualquer desavença. O incrédulo pecou contra você. O vizinho, o teu vizinho incrédulo, o teu parente incrédulo, colega de trabalho incrédulo, não importa. O incrédulo pecou contra você. Você deve ir até o incrédulo e pregar o evangelho até ele, a ele. Você deve dizer, olha, vai chegar um dia em que Deus vai julgar todas as pessoas. Pequenos, grandes, ricos, pobres, homens, mulheres, não importa. E na verdade, quem vai julgar nem vai ser tanto Deus o Pai, mas vai ser Deus o Filho, Jesus Cristo. Ele vai julgar todas as pessoas. E aqueles que forem achados em falta, aqueles que ainda carregarem sobre si os seus pecados, os seus crimes, essas pessoas vão ser condenadas. E elas não vão ser condenadas a 5 anos na cadeia. Não, elas vão ser condenadas eternamente ao inferno. E a todos os teus crimes e a todos os teus pecados, tu acrescentou ainda esse pecado que tu cometeu contra mim. Você deve se arrepender de todos os crimes e pecados cometidos, porque senão você será condenado. Você só fará isso se você estiver revestido dessas entranhas de misericórdia, dessas ternas afeições cheias de compaixão e misericórdia, de bondade, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Se você não estiver revestido dessas virtudes, você vai pensar, tudo bem, fulano de tal pecou contra mim, mas ele vai arder no inferno eternamente, por isso que ele fez, então não tem problema. Não, se você está revestido das virtudes de Jesus, apesar daquela pessoa, daquele incrédulo ter pecado contra você, você não vai querer que esse incrédulo pague eternamente no inferno pelos seus pecados. Não, você vai ir até ele e você vai pregar o evangelho até ele. Até ele não, pregar o evangelho a ele. É assim que você vai resolver todas as desavenças que você tem com os incrédulos. Através da pregação do evangelho. Porque quando eles se arrependerem, a desavença vai terminar, né? Porque quando aquele incrédulo que pecou contra você se arrepender e crer em Jesus, através da tua pregação, ele vai chegar até você e vai dizer, fulano de tal, eu pequei contra ti, né? Eu fiz aquilo, eu te prejudiquei. E como Zaqueu, essa pessoa vai tentar te ressarcir o prejuízo, né? Tudo aquilo que você sofreu, todo o prejuízo que você teve, ela vai tentar amenizar isso. Então a desavença chegou ao final. Não haverá mais razão para inimizade entre você e o incrédulo que pecou contra você, porque você foi até ele, pregou o evangelho. Certamente, em alguns casos ocorre isso, né? Numa pregação apenas a pessoa se arrepende, mas na maioria das vezes não é apenas uma pregação, né? Envolve dias, meses e às vezes até anos de oração pela pessoa e pregação. Mas quando ela se arrepender, a desavença terá chegado ao final.
Mas e se aconteceu o que Paulo escreveu aqui no versículo 13? Se alguém tiver queixa contra o outro aqui seria um irmão, né? Tá bom, com o incrédulo a gente sabe resolver a desavença, é pregar o evangelho para ele. Mas e com o irmão? O irmão já creu no evangelho. Como é que nós resolvemos as desavenças que ocorrem dentro das igrejas? Como é que nós resolvemos as desavenças que ocorrem entre um irmão e outro? Bom, se você tiver queixa contra algum irmão, Paulo afirma que você deve perdoar o irmão, assim como Cristo te perdoou. Mas, de novo, não é um perdão indistinto e indiscriminado. Né? Esse perdão deve ser precedido, deve ser antecedido pelo arrependimento do irmão que pecou contra você. E a disciplina eclesiástica é o único método adequado para resolver as desavenças com o irmão em Cristo que pecou contra você. O que é a disciplina eclesiástica? Disciplina eclesiástica é aquilo que Jesus ensina lá em Mateus 18. Eu vou pedir que vocês abram comigo em Mateus 18. Mateus 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Isso aqui é a disciplina eclesiástica. Agora, como é que na prática nós obedecemos esse mandamento de Jesus? Como é que na prática isso que Jesus ordena aqui resolve as desavenças que existem entre os irmãos? Bom, em primeiro lugar, você não deve pecar contra o irmão. Porque até o momento nós estamos tratando do irmão pecando contra você, né? Mas na verdade, em primeiro lugar, você não deve pecar contra o irmão. Tá? Porque como o pecado é a origem de todas as desavenças, você pode perceber, todas as desavenças, todas as brigas, todas as discussões, todas as inimizades, tudo tem origem no pecado. Por que o casal ali está brigando? Por que o homem está brigando com a sua esposa? Por que a mulher está brigando com seu marido? Porque um deles pecou. Ou os dois pecaram, provavelmente. Não é? Um olhou feio para a cara do outro, já estava meio irritado e já começaram a discutir. Todas as desavenças, brigas, discussões, qualquer inimizade tem origem no pecado. Então, em primeiro lugar, não peque você contra o irmão. Não peque. Em segundo lugar, se você já pecou contra o irmão, digamos que você já tinha pecado contra o irmão, e você percebeu que o pecado que você cometeu está causando desavenças, está causando brigas, discussões, confusões. Estou pensando aqui no contexto da igreja, né? Você pecou e você está percebendo que o teu pecado está causando divisão. Faz o seguinte: vá até a pessoa ou até as pessoas contra quem você pecou e confesse o pecado. Diga: olha, irmão ou irmão, se forem mais de um, né? Eu fiz isso contra vocês, eu cometi esse pecado contra vocês, eu prejudiquei vocês, eu estou disposto a arcar com os prejuízos que vocês estão tendo, e eu peço que vocês me perdoem. Em terceiro lugar, você cometeu o pecado contra o irmão, mas o pecado ainda não está causando problema. Não está causando desavença. Vai lá e conserta da mesma forma.
né? Não espera o teu pecado causar problema para então resolver. Não, graças a Deus que o teu pecado ainda não está causando problema, mas conserte ele antes que ele comece a causar problemas. Em quarto lugar, agora sim, se algum irmão te procurar para confessar um pecado e dizer, olha irmão, eu pequei contra você, eu fiz o errado, eu te prejudiquei, eu quero que o irmão me diga tudo aquilo que o irmão foi prejudicado para que eu tente resolver tudo isso, perdoe o irmão. Em quinto lugar, se algum irmão pecou contra você, mas ele não confessou, ele pecou contra você e não confessou, obedeça o que Jesus afirma, o que Jesus ordena aqui. Vai até ele e diga, irmão, o irmão pecou contra mim. Repreenda o irmão, não com ira, não gritando, não discutindo, não erguendo a voz. Ah, o irmão fez isso contra mim. Não, não. Repreenda sem ira. A ira você já usou antes, né? A ira você usou para resolver o problema causado pelo irmão. Agora não tem mais razão para a ira continuar, né? Então repreenda, não com ira, mas repreenda com firmeza. Digo, olha, o irmão me prejudicou, o irmão fez aquilo que Deus ordena que não seja feito. O irmão fez aquilo que Deus condena na sua palavra. Convoque o irmão ao arrependimento. O irmão deve se arrepender desse pecado. Porque não é apenas uma questão entre o irmão, entre eu e o irmão. É uma questão entre o irmão e Deus, inclusive. Se ele se arrepender, se ele aceitar a repreensão, perdoa o irmão. Diga, ó, o irmão rompeu o nosso relacionamento com o pecado, mas o irmão reconhece o pecado, o irmão está disposto a arcar com as consequências do pecado, então agora eu estou perdoando o irmão. O nosso relacionamento foi restaurado. Se ele se negar, se ele rejeitar a repreensão, se ele não quiser se arrepender do pecado, continue obedecendo o que Jesus ordena aqui. Leve contigo 1 ou 2 irmãos, não os 2 irmãos mais imaturos da igreja, não. Leve 2 irmãos que você sabe que são pessoas maduras, crentes maduros, crentes fiéis. Leve este 1 ou 2 irmãos e vocês confrontem ele. Se ele se arrepender, perdoa. Se ele não se arrepender, continue obedecendo o que Jesus ordena aqui. Diz-o à igreja. Mas não é simplesmente assim, no meio do culto, você levanta a mão e daí diz, pastor, o Vitor, eu estou usando o Vitor hoje, o Vitor pecou contra mim. Não é assim que deve ser feito. Sabe por quê? Porque facilmente eu poderia estar mentindo acerca do Vitor, né? Porque nenhum de vocês sabe do que aconteceu. Digamos que eu seja alguém mal intencionado. E eu quero me vingar do Vitor. Eu levanto a mão no meio do culto e digo, pastor, o Vitor fez isso contra mim sem que ele tenha feito nada contra mim. Então, dizer à igreja aqui não é interromper o culto e dizer, pastor, o fulano de tal pecou contra mim. Não. Dizer à igreja é o seguinte, é falar com o pastor, falar com a liderança da igreja. E explicar todo o caso. Olha, pastor, aconteceu isso, o irmão fulano de tal fez isso e me prejudicou, ele pecou contra mim e tudo. E daí o que o pastor, o que a liderança da igreja vai fazer? O pastor, a liderança da igreja, eles vão averiguar se aquilo que você está dizendo é verdade ou não.
Né? Porque de repente eu fui até o pastor, mas eu estou querendo acabar com a reputação do Vitor, e eu digo para o pastor que o Vitor pecou contra mim. O pastor vai averiguar, ele vai dizer, não, mas pelo que eu estou vendo aqui, não tem nenhuma evidência, não tem nenhuma prova que o Vitor pecou contra o João. Então, o procedimento correto para evitar acusações falsas é, depois de levar as testemunhas, o irmão não se arrependeu, é levar o caso aos pastores, à liderança da igreja. E uma vez tendo sido comprovada que a acusação é verdadeira, a própria liderança da igreja vai confrontar o irmão pecador. E certamente, se o irmão se recusa a se arrepender, vai chegar um momento em que a liderança da igreja vai ter que fazer aquilo que não é agradável, né? Vai ter que comunicar aos irmãos e vai ter que dizer, olha, aconteceu algo aqui no nosso meio, o irmão fulano de tal fez isso contra o irmão ciclano, ou cicrano, não sei agora qual é a pronúncia correta. O irmão tal pecou contra o outro irmão ali, e ele está irredutível, ele não quer se arrepender, ele não quer voltar atrás. E a partir de hoje, nós estamos considerando aquele irmão lá que pecou, ele não é mais irmão. Ele é gentil e publicano. Ele é como qualquer outro incrédulo por aí, que deve ser evangelizado de novo. É isso que Paulo se refere quando ele afirma que entregou fulano de tal para Satanás. Né? Em pelo menos 2 ocasiões nas suas epístolas, Paulo fala de que ele entregou fulano de tal para Satanás. É isso, é considerar gentil e publicano, é considerar como não mais fazendo parte da igreja, não é mais um irmão em Cristo, não, é um gentil e publicano, é um incrédulo. É alguém que deve ser novamente evangelizado. E daí o relacionamento da igreja com aquele que não é mais irmão agora mudou. Antes o relacionamento era o que? Era de irmandade, né? Ô irmão, tudo bem? Paz do Senhor, irmão. Não, a partir de agora não é mais paz do Senhor, irmão. A partir de agora tu tem que te arrepender dos teus pecados. Tu tem que te reconciliar com Deus através de Jesus. Em sexto lugar, estamos quase acabando. Em sexto lugar, se o irmão vier até você e te confrontar com um pecado que você cometeu, confesse o pecado e te proponha a arcar com um prejuízo que o irmão teve. Em sétimo lugar, se um irmão vier até você e te confrontar com um pecado que você não cometeu, porque isso pode acontecer também, né? Pode acontecer maus entendidos. De repente eu penso que alguém pecou contra mim, mas de fato aquela pessoa não cometeu nenhum pecado. Eu me senti prejudicado por aquela pessoa, mas ela de fato não fez nenhum mal contra mim. Se algum irmão vier até você e te confrontar com um pecado que você não cometeu, tente entender por que essa pessoa pensa que você pecou contra ela. E então tente explicar para ela, não, o irmão interpretou errado, o irmão está entendendo errado. Eu não pequei contra o irmão. E se ele não aceitar o que você está dizendo, você vai ter que ir até a liderança da igreja e dizer, olha, o irmão tal está me acusando disso, mas ele entendeu errado, não foi isso que aconteceu. E daí a liderança toma um assunto nas suas próprias mãos. Em todo lugar, em oitavo lugar, se algum irmão vier até você para falar mal de outro irmão, porque isso ocorre, né, aos montes. O irmão fulano de tal, isso. Né? Se vier algum irmão falar para você acerca de um outro irmão,
Diga, é mesmo? Aconteceu isso? Então vamos nós dois lá conversar com o irmão. Se a intenção do irmão que está falando mal do outro é uma intenção ruim, esse irmão não vai querer ir. E se ele não quer ir, você deve desconsiderar tudo aquilo que ele falou para você. Né? Porque se ele não quer ir, é porque aquilo que ele está falando não é verdadeiro, né? Ele está mentindo, é por isso que ele não quer ir. Ele não quer ir porque ele sabe que se vocês dois forem até o irmão acerca de quem foi falado mal, vai ser comprovado que aquilo que ele está dizendo é mentira. É por isso que ele não quer ir. Ele é corajoso para mentir, mas ele é covarde para ser confrontado com a própria mentira. Então você diz, irmão, eu estou convidando o irmão para a gente ir lá conversar, para a gente resolver esse problema, mas o irmão não quer ir, então eu vou desconsiderar tudo aquilo que o irmão está dizendo. Eu vou considerar que tudo aquilo que o irmão está dizendo é mentira. E mais do que isso, você deve se arrepender dessa mentira, irmão. Você não pode sair por aí falando mal dos irmãos. Você não pode sair por aí contando fofocas acerca dos irmãos. O irmão tem que se arrepender desse pecado. Em nono e último lugar, se você tem conhecimento de 2 ou mais irmãos que estão em desavença, tente levá-los à paz. Vá até o irmão que cometeu a ofensa contra o outro e diga, irmão, o irmão tem que se arrepender, não é certo fazer isso. É errado, Deus proíbe na palavra dele. Não pense que o que Jesus está ordenando aqui é mera sugestão. Jesus não está sugerindo isso. Jesus está ordenando isso. E as igrejas estão cheias de desavenças, sabe por quê? Porque a gente não obedece a Jesus. É por isso que as igrejas estão cheias de desavenças. Jesus proveu um método, um processo pelo qual todas as desavenças que existem dentro das igrejas sejam resolvidas. Mas a gente não quer obedecer. Nós pensamos que somos mais sábios do que Jesus. Nós pensamos que somos mais amorosos do que Jesus. E daí cada vez mais surgem desavenças, inimizades dentro das igrejas. Não tenha medo e nem preguiça de seguir as ordens de Jesus aqui. Porque disso depende a paz dentro da igreja. Se eu não me engano, há um verso em Atos que afirma que havia paz nas igrejas. A igreja crescia e se desenvolvia e havia paz. Se eu não me engano, existe um verso que afirma isso lá em Atos. Como pode haver paz enquanto há pecado? Como pode haver paz enquanto existe desavença entre um irmão e outro? Porque aquele pecou contra esse, e daí depois o outro lá pecou contra o outro, e ninguém quer obedecer aquilo que Jesus ordena. Se fosse obedecido, as desavenças chegariam ao final. Então, não tenha medo nem preguiça de obedecer o que Jesus ordena aqui. Porque, de novo, esse Jesus que está ordenando essas coisas aqui é o mesmo que lá em Colossenses 3 está revestido de ternas compaixões. Ternas afeições cheias de compaixão e misericórdia. É o mesmo Jesus que é bondoso, é o mesmo Jesus que é longânimo, é esse mesmo Jesus aqui.
É dessas virtudes que você deve se revestir. Você deve substituir os teus pecados pelas virtudes de Jesus. Então, voltando lá no início da introdução, não tente domesticar a Deus, porque se você tentar domesticar a Deus, o teu fim não será bom. Deus não pode ser domesticado. Na verdade, é você que deve ser domesticado por Deus. Nos teus pecados, nas suas intenções más, é você que deve ser domesticado por Deus. Se você crê em Jesus e a tua fé é verdadeira, o Espírito Santo escreveu na tua mente e no teu coração a lei de Deus. Para que você, como Davi, lá no Salmo 40, versículo 8, para que você, como Davi, tenha prazer em fazer a vontade de Deus. Antes você tinha prazer no pecado, né? Mas depois da tua conversão a Jesus, você deve ter prazer em fazer a vontade de Deus. Antes você se alegrava no pecado. Agora você deve se alegrar em obedecer à lei de Deus, em fazer aquilo que agrada a Deus. A tua alegria deve ser a alegria de Deus. Deus se alegra quando a sua palavra é obedecida. E a tua alegria então deve ser o quê? Obedecer a palavra de Deus. Mas isso não ocorre de forma automática. É necessário que você se treine, é necessário que você se reeduque. É necessário que aquele pecado que continua em você seja substituído por uma das virtudes de Jesus que se contrapõem ao pecado. Então, apenas para usar as virtudes e pecados citados por Paulo lá em Colossenses 3, substitua a ira pecaminosa pelas ternas afeições cheias de compaixão e misericórdia. Substitua o furor vingativo pela humildade. Substitua todo comportamento que faz mal ao próximo pela bondade, gentileza e solidariedade. Substitua o uso blasfemo, calunioso e maligno das palavras pela mansidão. Substitua a linguagem obscena e abusiva pela longanimidade. Faça isso e você não mais será envenenado pelo furor vingativo. Faça isso e você será capaz de resolver todas as desavenças. Sejam com os incrédulos, sejam com aqueles que são irmãos em Cristo. Substitua os teus pecados pelas virtudes de Jesus e você será capaz de resolver todas as desavenças e então perdoar, assim como Jesus te perdoou. Amém.